Chegou a hora de você entender um dos principais modelos de cidade-estado da Grécia, a cidade-estado, a polis ateniense. E nós vamos entender agora um pouco sobre a sociedade ateniense. É um tema especial para você ficar ligado na nossa videoaula, portanto, aperte aí seu cinto, segure na sua carteira e viaje comigo na história. Para começo de conversa, é interessante você perceber a localização geográfica de Atenas. Está localizada ainda na Península Balcânica, mas em anexo na Península da Ática. Essa Península da Ática é uma península extremamente recortada por um litoral que vai acabar beneficiando essa cidade. Mas tudo isso em função de seu relevo montanhoso, o que dificulta a terra fértil, o que dificulta ter planícies férteis para a prática de uma boa agricultura. Logo daí, uma necessidade de se navegar. A partir disso, é também interessante você entender a sociedade de Atenas. Como estava constituída essa sociedade? Bem, a primeira camada social a você entender é a camada social dos aristocratas. Digo, o que significa aristocratas? Essa palavra vem de aristói, os melhores, cracia, poder ou governo, ou seja, os melhores no poder ou os melhores no governo. E quem eram esses caras? Exatamente os eupátridas. E os eupátridas são exatamente um resultado da própria desagregação dos gêneros. O páter, quando percebe o inchaço da sua família, o inchaço populacional do agrupamento familiar, logo distribui as melhores terras para os seus parentes mais próximos, que são exatamente os eupátridas. Os eupátridas acabam concentrando ali em suas mãos as maiores e melhores terras das planícies da Ática, que eram poucas, é válido você entender. Então esses são os melhores, os bem-nascidos. Logo, esses bem-nascidos, nessa transição de monarquia para oligarquia, acabam sendo ali os próprios cidadãos, os que têm direitos na cidade, que têm a participação política, que estão no poder. Logo, isso gera uma desigualdade social. Essa desigualdade social, você vai acabar estudando comigo aqui, que gera conflitos sociais, a partir da formação de facções. Mas isso é uma coisa que nós vamos discutir depois. Então agora estamos entendendo um pouco sobre a sociedade ateniense. A primeira camada social, a camada dos eupátridas, que acabam concentrando as melhores terras, que eram poucas, têm participação política, são os cidadãos com direitos, chamados de bem-nascidos, uma aristocracia. Esse é o primeiro ponto. Em segunda camada a ser analisada nesse contexto é a camada dos demiurgos, uma camada que é resultado ali das práticas de navegação dos eupátridas. Os eupátridas não levam em consideração muito o comércio, então os georgós, tetas, que estão ali se aproveitando desse momento náutico de Atenas, acabam virando ali comerciantes e acabam sendo chamados de demiurgos, comerciantes nascidos em Atenas, com a prática do comércio, do azeite, do trigo, a própria cerâmica é muito comercializada. Há uma relação de importação e exportação nessa expansão ateniense, na busca por terras férteis. Essa é a segunda camada social, a dos demiurgos. Diego, são cidadãos? Não. Perceba que na transição da monarquia para a oligarquia, os únicos cidadãos são os bem-nascidos. A aristocracia de eupátridas. Demiurgos não são cidadãos. A próxima camada social a ser entendida é a camada social dos georgós, também resultado da desagregação dos gêneros, mas parentes mais distantes do pater família acabam recebendo pequenos lotes de terra, nada comparado aos lotes que os eupátridas receberam, até porque os eupátridas vão receber terras nas planícies, enquanto que os georgós recebem terras nas montanhas. Então você logo percebe aí uma diferença muito grande nessa boa possibilidade de agricultura entre eupátridas e georgós. Os georgós são pequenos proprietários de terras, como já falei, homens livres. São cidadãos? Também não. Nesse primeiro momento de monarquia para a oligarquia. Digo, o que é mesmo oligarquia? É bom deixar isso bem claro para você. Oligarquia é um governo de poucos. Quem são esses poucos? Os eupátridas, essa aristocracia. Beleza? Georgós foi a terceira camada social que eu trabalhei contigo. Vamos para a próxima camada social. Os metecos. Os metecos são estrangeiros. Esses estrangeiros são beneficiados pelas relações comerciais de importação e exportação de Atenas com outras áreas. São comerciantes também, só que diferente dos demiurgos, eles são estrangeiros.
tá? Não têm direitos na cidade, pagam tributos para a cidade para estarem na cidade, né? Mas são muito bem recebidos, diferente do que você vai perceber, por exemplo, em Esparta, onde existe uma aversão ao estrangeiro. Não te esquece que Atenas é extremamente cosmopolita. A próxima camada social que você deve compreender é a camada social dos tetas. Os tetas são expropriados, sem terras, também resultado da desagregação das gêneros. Só que o pater família não enxergava no teta uma relação familiar, uma relação sanguínea. Logo, esse cara não leva nada, é expropriado, é sem terra. Logo, está condicionado a um trabalho assalariado. Tá? Inclusive, georgóis e tetas estavam também condicionados a uma estavam condicionados a uma escravidão por dívidas. Fique muito ligado nisso, viu? Porque o georgói está ligado a uma situação hipotecária da sua terra, no seu pequeno lote. Não tinha dinheiro e fazia empréstimos aos eupátridas. Quando não podia pagar, a sua terra que estava hipotecada era cedida aos eupátridas como pagamento dessa dívida e ele descia para a camada social dos tetas, aonde estava ainda condicionado a empréstimos. Ao não pagamento desses empréstimos, acabavam simplesmente sendo ligados a serem escravos por dívidas. A escravidão por dívida era uma das principais fontes de escravidão nesse primeiro momento da monarquia para a oligarquia na Grécia. Além também da própria escravidão por guerras. Prisioneiros de guerra acabavam sendo convertidos a escravos. Então, você percebe aí com os escravos a última camada social. Então, relembrando, eupátridas, demiurgos, georgóis, metecos, tetas e escravos. 6 camadas sociais para você entender um pouco aí desse primeiro momento de Atenas, sociedade ateniense. Na próxima aula, vamos entender um pouco sobre os conflitos sociais em Atenas. Fique ligado!